Bom dia. Hoje eu estou fazendo um teste aqui com fone de ouvido e microfone para ver se eu consigo fazer os vídeos sem que os barulhos exteriores nos afetem, porque a cachorro late, tá tendo obra na vizinha, então é maquita, é batida de pec, 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 pec. Então, se eu quiser fazer vídeo hoje, só se for assim, eu botando uma música muito alta e me levando a gritar. Então vamos fazer. Eu já fiz um pedaço aí com a música alta. Se isso aqui não der certo, é aquele que eu vou usar. Vamos lá. Espero que esse microfone esteja funcionando. E vamos lá. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao principiante espírita, no quarto tema, que seria os médiums. E o que acontece, para quem caiu de paraquedas aqui no canal, esse canal eu uso para fazer estudos sobre o espiritismo. Se você nada sabe sobre o espiritismo, se você conhece muito pouco, já ouviu falar, tem uma má ideia só do que ouviu por aí, e você deseja sinceramente saber o que significa, ou você quer aprender o básico, voltar ao básico, porque apenas passar seu tempo ouvindo uma palestra útil, aí você fica aqui no canal, assiste vários vídeos, e principalmente esse da playlist do Principiante Espírita, porque esse livrinho, Kardec, ele dava para todas as pessoas que vinham lhe perguntar sobre espiritismo com um real interesse. Então ele dava esse livrinho, ou esse, ou aquele outro que chama O Espiritismo na sua expressão mais simples. E aí a pessoa lia e depois ia conversar com ele, já com algum conhecimento de causa, de que espiritismo não era adivinhação, não era magia, não era misticismo, uma série de coisas, né, para ele ver que era uma doutrina séria. Então, a gente já tem alguns vídeos aí, né, o espiritismo é coisa séria, depois o que é o espírito, as comunicações com o mundo invisível, qual o objetivo, né, o fim providencial dessas comunicações. E agora nós vamos entrar no estudo dos médiums, o que são os médiums, como são, o que podem ser, tá bom? Então, vai do parágrafo 54 ao parágrafo 69, tá? Eu vou fazer comentando, se não der eu faço 2 vídeos, ok? 54. Apresentam os médiuns uma grande variedade de aptidões que os tornam mais ou menos adequados para a obtenção deste ou daquele fenômeno, deste ou daquele gênero de comunicações. Conforme tais aptidões, eles se dividem em médios de efeitos físicos de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Não devemos esperar do médium nada que esteja fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não achará explicação para certas dificuldades ou para certas impossibilidades encontradas na prática, tá? E aí, nesse ponto aqui, ele remete ao Livro dos Médiuns, capítulo 16, questão 195. Como ela é pequenininha, eu vou dar uma lida. Então, o que significa? A questão 195 é: segundo as qualidades morais dos médiuns. Aí ele diz assim: mencionamos-las sumariamente de memória, apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium. Então, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Então, já vou avisando que em breve eu estou começando um novo estudo da série André Luiz sobre a obsessão, embora eu tenha que fazer uns vídeos preparatórios falando sobre pensamento negativo, a atração que eles desenvolvem e tudo, tá? E aí vem a influência moral do médium na atração também desses espíritos mais embrutecidos.
Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos do médium podem exercer na segurança das comunicações e quais os que com razão se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns, tá? Então, aqui ele diz bem claramente, né? Algumas dificuldades que as pessoas têm em relação a comunicações mediúnicas podem ser explicadas pela análise do médium, do comportamento do médium, tá? Então, muitas vezes a pessoa, mas essa entidade é inferior, mas óbvio, se for um médium que mantém uma vida desregrada, né, atendendo a tudo que é tipo paixão material, com vícios e coisas, você não pode esperar que venha, né, uma entidade iluminada se comunicar por ele. Então, voltando aqui, parágrafo 55. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente mais aptos para a produção dos fenômenos materiais, como os movimentos, as batidas, etc., com auxílio de mesas ou outros objetos. Quando tais fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes e, como tal, denotam uma coisa inteligente. É este um dos modos pelos quais se manifestam os espíritos. Por meio de um número de batidas previamente convencionadas, observa-se a resposta pelo sim ou pelo não, ou ainda a designação de letras do alfabeto com as quais se formam palavras e frases. Mesa Ouija, né? Que era uma brincadeira de copo, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Então, sempre que há uma resposta, um efeito inteligente, é porque há a atuação de um espírito. Quando há a movimentação de coisas sem que haja a atuação de espírito, é um animismo, é uma faculdade da alma da própria pessoa, não é um espírito atuando sobre ela, ok? Esse método primitivo é muito demorado, não permite grande desenvolvimento. As mesas falantes foram o início dessa ciência. Eu me perdi, gente. Por incrível que pareça, eu fui olhar o que ela estava comendo. Perdoem, porque ela come de tudo ali, né? Então, vou voltar aqui. As mesas falantes foram o início da ciência. Hoje, porém, já existem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os vivos, de modo que ninguém mais emprega aqueles, a não ser acidentalmente e como experiência. Isso aqui daria um debate longo e polêmico. Porque, olha só, Kardec foi atraído ao espiritismo de que maneira? Né? Ele foi convidado a assistir um fenômeno desse, de mesas girantes, como se eu convidasse você para ir assistir uma sessão daquelas de copo. E aí, o que chamou a atenção dele foi justamente as respostas inteligentes. Ele, se mesa não tem inteligência, é porque existe uma... Desculpa, gente, isso tem sido recorrente acontecer quando eu estou fazendo os vídeos. Tá? Tem explicação, mas não é o caso. Então, o que acontece? Ele foi nessas reuniões para ver o que era. E lá ele falou, uma mesa não tem inteligência, como é que ela pode dar respostas inteligentes? Deve haver uma causa inteligente. E nessa pesquisa do que seria esta causa inteligente, ele chegou à existência dos espíritos e, a partir daí, ele quis estudar como se dava essa comunicação, como era esse mundo espiritual, né? E quis fazer isso de forma científica, porque Kardec era um iluminista, ele era um racionalista, ele era positivista. O que são esses istas? Era da corrente de pensamento de que a razão explica tudo, entendeu? Nessa época, a igreja, as religiões, elas estavam sendo abolidas da França, né? O materialismo estava vindo com toda a força, não só pelo lado do capitalismo, do iluminismo, mas também pelas revoluções marxistas e socialistas, né? Então, a Europa estava sob um manto do materialismo. Quando vem para o Ocidente
através do Kardec, e para o Oriente, através de Blavatsky, as instruções, as manifestações, né, levantando o véu da imortalidade da alma. Então, é interessante que eles são contemporâneos, tanto a Blavatsky com a teosofia, né, com todo o ocultismo, e o Kardec levantando o véu, e enquanto ela estava estudando que estava sob o véu também. Bom, e aí é o que ele fala, no início isso foi necessário para chamar a atenção da ciência. No momento que a ciência começou a estudar, não era mais necessário. Então, foi deixado para esse tipo de fenômeno apenas para espíritos brincalhões, ignorantes, entendeu? Não são espíritos esclarecidos que fazem essas manifestações, ok? São espíritos que estão na nossa faixa, ociosos, né? E muitas vezes brincalhões mesmo. E aí ele vai para esse lado. Então, por que eu disse que daria polêmica, né? Porque ele fala que com o progresso da ciência já existem outras maneiras. E com o progresso da ciência, nós hoje podemos discutir se precisa tanto de médium também. Aí, para isso, eu vou recorrer a duas coisas. Uma se chama transcomunicação instrumental, em que o mundo invisível passa a se comunicar com o mundo material por meio dos instrumentos da tecnologia, por meio de televisão, por meio de rádio, por meio de celular, de computador, ok? Pelos satélites. Então, a tendência que se tem, se a gente for seguir o que Kardec diz e não que os estudantes de Kardec proclamam, é que o espiritismo em breve deixe de usar a mediunidade. O mesmo ocorre se for levado em consideração Kardec em relação à conscienciologia desenvolvida por Valdo Vieira. O que Valdo Vieira propugna, né? Que você não precisa depender de comunicação espiritual defeituosa, porque sempre vai passar pela cabeça do médium, e você pode sair do corpo em lucidez e ir buscar esse conhecimento na fonte universal, junto ao mundo dos espíritos, junto aos seus guias benfeitores, junto aonde você puder acessar, tá? De acordo com a sua evolução e o seu interesse em aprender. E o Valdo Vieira, ele foi muito criticado por ter abandonado o movimento espírita, porque ele não quis fazer tarefas de consolação, ele quis entrar nesse âmbito do esclarecimento, da evolução da comunicação com o mundo espiritual. E eu acho fantástico o trabalho dele, né? Eu nunca fiz viagem astral, não sei fazer, mas eu acho que todo conhecimento que venha a enriquecer o conhecimento espiritual e a doutrina espírita é válido e a gente deve estar aberto a recebê-lo, não a incorporar e enxertar na doutrina, mas a gente deve fazer como Kardec. O Kardec sabia de tudo que se passava no tempo dele, ele não abria mão de investigar nada. E o que eu vejo hoje é uma preocupação do movimento espírita em isolar o espiritismo das evoluções que estão trazendo, que a própria espiritualidade está trazendo. Como a terapia de vidas passadas. A terapia de vidas passadas ela não começa no espiritismo, ela começa nos consultórios de psiquiatria, né? Em que o próprio proceder da psiquiatria ia fazendo a regressão da memória do indivíduo e chegou à conclusão que em algum momento era necessário se estender para além da vida uterina. E assim foram obtendo resultados e tem vários, né, escritos sobre isso, né? Outra coisa da terapia de vidas passadas é crianças que nascem com plena memória das vidas anteriores. Eu já mencionei num dos vídeos, eu li um livro recentemente de um pai que era ateu, praticamente ateu, completamente materialista. O filho dele nasce e quando o filho começa a falar, ele só fala de avião, ele só desenha avião. Ele sabe tudo que é tipo de modelo da Segunda Guerra, as rotas de voo da Segunda Guerra. Ele descreve
batalhas da Segunda Guerra, locais no Japão, ele era dos Estados Unidos. E o pai fica enlouquecido. Então o pai vai procurar, vai pesquisar, no final das contas, o pai acha os veteranos que faziam parte do batalhão dele, ele leva ele para conhecê-los, ele reconhece um por um dos colegas do batalhão, conversam sobre coisas que a criança jamais teria tido acesso. E o pai acaba escrevendo um livro sobre isso, né? Que é como uma comprovação da existência de outras vidas. Então a gente não pode se negar a receber esse conhecimento a título de que isso não está na codificação, né, gente? Vamos absorver, entender, aglutinar conhecimentos, o que está vindo de uma fonte, o que está vindo de outra. Não era isso que Kardec fazia? O controle universal. Só que não precisa necessariamente tudo vir por meio de médiuns espíritas, gente. Até pelo contrário, né? Porque a gente está vendo cada coisa que tem sido publicada em nome da doutrina aí que eu boto tudo na geladeira, né? Mas tem umas coisas que são difíceis da gente engolir, tá? Então, eu sou uma livre pensadora, eu não sou religiosa, né? Eu sigo a filosofia espírita, eu tenho isso para pautar minha vida, reforma íntima e tudo. Não frequento nenhuma instituição. E já frequentei da minha família. Também não era nada afiliada à FEB, nada assim. Era um grupo familiar. Mas hoje eu moro aqui em outra cidade, tudo, me afastei de tudo. Então, eu sou uma buscadora, eu busco em todas as fontes, tá? E vejo cada vez mais que o caminho é um só, a obra de Deus é uma só, e ela vem como se fosse um espelho quebrado. Cada um que olhar vai se refletir ali, né? Dentro da sua crença, dentro daquilo que pensa, daquilo que acha. O Espiritismo jamais propugnou que fora do Espiritismo não há salvação. Kardec sempre disse que era fora da caridade, né? E Kardec nunca pretendeu tirar ninguém das suas fés, das suas religiões. Aliás, tem uma palestra do Raul Teixeira, gente, que é maravilhosa, que ele fala assim que o Espiritismo é para quem é para os fortes, né? Então, se você está satisfeito com as suas estatuinhas de santo, com a sua missa, fica lá, não precisa vir, fica lá, entendeu? O Espiritismo só vai agregar para você, né? Vai te abrir os olhos para algumas coisas que talvez você não entenda. Se você gosta dos cultos do seu pastor, dos louvores, daquela coisa toda lá, fica lá também, entendeu? Não há. Se você gosta do seu tamborzinho lá no terreiro. Então, o que acontece? O que a gente propugna é estuda isso aqui da mesma forma que eu estou falando para o espiritismo, para os espíritas, né? Receberem conhecimento de outras fontes. Acho legal que o catolicismo, o protestantismo, a umbanda, a candomblé, todos bebam também na fonte espírita, entendeu? Então, gente, eu vou mais um e vamos ver se, porque tá com quanto tempo? Já 17, quase 18 minutos, vamos ver se vai até uns 25. Ele diz o seguinte: de todos os meios de comunicação, é a escrita ao mesmo tempo a mais simples, o mais rápido e o mais cômodo, e é aquele que permite maior desenvolvimento. Também é a faculdade que se encontra com mais frequência, ou seja, é a psicografia. 57. A princípio, para obter a comunicação escrita, usaram-se meios materiais como a cesta, a prancheta, munidas de um lápis. Então, amarrava-se um lápis numa cestinha e essa cesta que se movimentava. Mais tarde, foi reconhecida a inutilidade desses acessórios e a possibilidade dos médiuns escreverem diretamente com a mão, como nas condições ordinárias de escrita, né? 58. O médium escreve influenciado pelos espíritos que dele se servem como de um instrumento. Sua mão é tangida por um movimento involuntário, que muitas vezes não pode dominar. Certos médiuns não têm consciência do que escrevem, outros têm vaga ideia, posto que o pensamento lhes seja estranho. E é isto que distingue os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos.
A ciência espírita explica a maneira por que o pensamento do espírito é transmitido ao médium e o papel que ele tem nestas comunicações. Aí daqui ele vai remeter mais uma vez para o estudo do Livro dos Médiuns, nos capítulos 13, perguntas 152 e seguintes, e capítulo 15, perguntas 179 e seguintes, assim como o capítulo 19, número 223 e seguintes. Ou seja, vocês vejam como isso aqui é bem introdutório. Então, se esse ponto lhe interessou, vai no site da FEBNet, lá tem a versão de toda a codificação em PDF. Você vai, você baixa, você acessa online e vê essas perguntas e se aprofunda sobre o tema, tá? A escrita, ela realmente ela é uma das mais comuns, né? Vamos aí levar em consideração os livros, né? Os livros que Chico psicografou, os livros de Divaldo Franco, né? Quantos livros complementares aí à codificação nós temos, de Emmanuel, de André Luiz, Joana de Ângelo, Manuel Filomeno de Miranda, né? A Dona Ivone Pereira também, né, que psicografou muito o Dr. Bezerra de Menezes, o Camilo. Então, não podemos esquecer da psicografia de Zíbia, né? Que, muito embora também seja mais uma criticada pelo movimento espírita, eu louvo muito o trabalho dela, porque pelos romances de Lúcio, ditados por Lúcio, muita gente chegou a Kardec, certo? Ela dá aquele interesse pela doutrina, né? E as pessoas, ela foi um grande chamariz para o espiritismo, para a doutrina espírita, mesmo que as pessoas não tenham se tornado espíritas ou participado do movimento espírita, pelo menos ouviram falar na imortalidade da alma, nas vivências sucessivas através dos romances de Zíbia Gasparetto. Então, gente, hoje eu vou ficar por aqui, tá? No próximo eu vou para número 59 até o 69, tá? Hoje eu fiz do 54 ao 58, com uma certa dificuldade por conta do barulho que está aqui. Por mais que eu esteja escutando só, né, fazendo isso aqui, eu estou ouvindo todo o barulho em torno, tá bom? Então me tira um pouco a concentração. Fiquem com Deus, até o próximo trabalho.